Livro A Arte de Bem Morrer, São Roberto Bellarmino. Capítulo 9. Do nono preceito da arte de bem morrer, que é a esmola. 3 coisas devem ser explicadas a respeito da esmola: sua necessidade, suas vantagens e seu método. Em primeiro lugar, não resta dúvida de que as esmolas foram ordenadas nas Sagradas Escrituras. Mas supondo que não tivéssemos outra referência, bastaria para nos convencer a sentença que o justo e supremo juiz pronunciará contra os ímpios no último dia. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me destes de comer, com sede, e não me destes de beber. Eu era forasteiro, e não me recebeste em casa, nu e não me vestistes, doente e na prisão, e não fostes visitar-me. E estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses mais pequenos, foi a mim que o deixastes de fazer. Dessas palavras, podemos concluir que somente estão obrigados a dar esmolas quem possui meios para o fazer, pois o próprio Senhor parece não ter realizado essas obras, mas somente ordenado que uma parte do dinheiro dado a ele fosse distribuída aos pobres. Quando nosso Senhor disse a Judas: O que tens a fazer, faze logo, os discípulos pensaram que nosso Senhor ordenou a Judas que desse algo aos pobres da bolsa comum, portadora por eles. Alguns teólogos, porém, sugerem que o preceito da esmola está contido no mandamento honra teu pai e tua mãe. Já outros sugerem que está contido no mandamento não matarás. Contudo, este preceito não precisa estar contido no decálogo para estarmos obrigados a cumpri-lo, pois afinal a esmola se relaciona com a caridade e os preceitos do decálogo são preceitos de justiça. Mas se todos os preceitos de moralidade se referem necessariamente ao decálogo, então a opinião de Alberto Magno, segundo a qual o preceito concernente à esmola se refere ao mandamento não roubarás, parece a mais provável, pois parece ser uma espécie de furto não dar aos pobres o que lhes é devido. Não obstante, a opinião de São Tomás de Aquino parece ser a mais provável, pois remete ao mandamento honra teu pai e tua mãe. A palavra honra não deve ser entendida apenas como reverência, mas especificamente como cumprimento das coisas necessárias à existência, que é uma espécie de esmola devida ao nosso próximo, a qual nos concerne de maneira mais próxima neste caso, como explica São Jerônimo no comentário ao 15º capítulo do Evangelho de São Mateus. De onde podemos concluir que devemos a esmola também àqueles que passam por necessidade. Sobretudo, o preceito não é negativo, mas positivo, e dentre os preceitos da segunda tábua, nenhum outro é positivo, exceto o primeiro. Honra teu pai e tua mãe. Eis aqui, portanto, o que havia para se dizer sobre a necessidade da esmola. Quanto aos frutos provenientes da esmola, pode-se dizer que são muito abundantes. Em primeiro lugar, a esmola liberta a alma da morte eterna, seja por meio da satisfação, seja pela disposição para receber a graça. As Sagradas Escrituras ensinam expressamente essa doutrina. No livro de Tobias, lemos o seguinte: Porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. E no mesmo livro, o arcanjo Rafael diz: Porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. E Daniel diz a Nabucodonosor: Queiras então, ó rei, aceitar meu conselho. Resgata teu pecado pela justiça e tuas iniquidades pela piedade para com os infelizes. A esmola, quando dada por um homem justo, ou seja, em estado de graça, e movida pela verdadeira caridade, merece a vida eterna. Essa verdade será atestada por Jesus Cristo, juiz dos vivos e dos mortos, quando disser no juízo final: Vinde, benditos de meu Pai,
Recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes. E logo em seguida, em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Em terceiro lugar, a esmola é como a virtude do batismo, porque ambos apagam tanto as culpas do pecado quanto suas penas, segundo revelam as palavras do livro do Eclesiástico. A água apaga o fogo ardente, a esmola enfrenta o pecado. A água extingue o fogo de modo que nem mesmo a fumaça permanece. E é isso que ensinam os santos padres São Cipriano, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo e São Leão Magno. São Cipriano, no sermão sobre a esmola, fala nestes termos: assim como pela água do batismo se extingue o fogo da gena, do mesmo modo, a esmola e as boas obras apagam as chamas do pecado. Santo Ambrósio, no sermão 31º, diz: a esmola, de certo modo, é uma segunda limpeza da alma dos pecados, assim como o batismo, segundo aquilo que diz Nosso Senhor. Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Poderíamos até afirmar, sem, no entanto, derrogar a fé, que a esmola é mais potente para se obter o perdão do que o batismo, pois este não pode ser ministrado mais do que uma só vez, dando-nos pelo poder da graça o perdão dos pecados. Já por meio da esmola, podemos alcançar o perdão dos pecados tantas vezes quanto a dermos aos pobres. São João Crisóstomo, na 25ª homilia sobre os Atos dos Apóstolos, diz: não há pecado tão grande que a esmola não possa apagar. São Leão, no 50º sermão das coletas, diz: as esmolas limpam os pecados, acabam com a morte e apagam, como a água, as labaredas do fogo eterno. Estas foram algumas das grandes prerrogativas da esmola que deveriam inflamar o coração de todos, levando-os a amar a esmola. Mas nem toda esmola dá frutos tão sazonados, senão aquela que se faz com verdadeira contrição e lágrimas dos pecados, como fez Santa Maria Madalena aos pés do Salvador, regando-os com suas lágrimas e derramando com liberalidade o precioso unguento de suas esmolas. Que não se pense que ao dar esmolas sem lágrimas, dor e arrependimento das culpas, se há de alcançar o perdão dos pecados e a vida eterna. A esmola deve proceder de uma grande contrição e de um grande fervor de caridade, como de Maria Madalena aos pés de Jesus. Em quarto lugar, a esmola aumenta a confiança em Deus e produz alegria espiritual. Embora sejam comuns as demais boas obras, tais efeitos pertencem principalmente à esmola, pois através dela rendemos um serviço agradável a Deus e ao próximo, e por essa mesma razão é uma obra abertamente reconhecida como boa e santa. Daí as palavras de Tobias: a esmola será para todos os que a praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. E o apóstolo, em sua epístola aos Hebreus, diz: de fato, compartilhastes os sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. Finalmente, São Cipriano, em seu sermão sobre as esmolas, chama a esmola de uma grande consolação para os fiéis. Em quinto lugar, a esmola concilia a boa vontade de muitos, os quais oram a Deus pelos seus benfeitores e obtêm para eles a graça da conversão, ou a graça da perseverança, ou o aumento do mérito e da glória. Em todos esses modos, pode-se entender estas palavras do Senhor: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando vierdes a precisar, vos recebam nas moradas eternas. Em sexto lugar, a esmola nos dispõe para receber a graça justificante. Sobre este fruto, fala Salomão nos Provérbios: com as esmolas e a fé se purgam os pecados.
E quando nosso Senhor ouviu a grande liberalidade de Zaqueu, que disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Ele respondeu: Hoje entrou a salvação nesta casa. Por fim, lemos nos Atos dos Apóstolos o que foi dito a Cornélio, que não era ainda um cristão, mas dava grandes quantidades em esmolas. Cornélio, tua oração foi atendida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Com essa passagem, Santo Agostinho prova que Cornélio obteve de Deus a graça da fé e da perfeita justificação por meio da esmola. Por fim, a esmola é frequentemente a causa do aumento dos nossos bens temporais. Isso é confirmado pelo sábio quando diz: Quem se apieda do pobre, empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. E em outro lugar, o que dá ao pobre não padecerá penúria, mas quem fecha os olhos ficará cheio de maldições. Nosso Senhor nos ensinou esta verdade com seu próprio exemplo, quando ordenou a seus discípulos, os quais possuíam apenas 5 pães e 2 peixes, que o distribuíssem aos pobres. Em retorno, receberam 12 cestos cheios com as sobras, as quais foram servidas por muitos dias. Tobias também, quando distribuiu com liberalidade seus bens aos pobres, em um curto período de tempo, obteve grandes riquezas. E a viúva de Sarepta, que deu ao profeta Elias um punhado de farinha e um pouco de óleo, obteve de Deus, por este ato de caridade, farinha e óleo abundantes por muito tempo. Muitos outros exemplos podem ser lidos em São Gregório de Touros, no 5º livro da sua História dos Francos, em Leôncio, em sua vida de São João Esmoler, e em Sefrônio de Jerusalém, em seu Jardim Espiritual, nos capítulos 185 e 201. São Cipriano confirma este mesmo ponto em seu sermão sobre a esmola, assim como São Basílio em sua Oratione ad Divites, endereçada aos ricos, na qual, por uma elegante analogia, compara os ricos à água de um poço, que é vertida com maior pureza e abundância, quanto maior for a frequência com que é retirada. Enquanto que, ao contrário, quando deixada parada, logo se torna escassa e pútrida. Essas coisas os ricos avarentos não querem ouvir ou crer, mas depois desta vida entenderão e crerão em sua verdade, quando tal conhecimento e crença já não lhes for de utilidade alguma. Trataremos agora brevemente sobre o método para dar esmolas, pois isso é muito necessário para vivermos bem e, consequentemente, morrermos bem. Devemos dar esmolas, primeiramente, com a pura intenção de agradar a Deus e não obter louvores humanos. Deus nos ensina isso quando diz: Por isso, quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz a direita. Santo Agostinho, em sua explicação da Epístola de São João, explica esta passagem do seguinte modo: Por mão esquerda deve-se entender a intenção de dar esmolas para receber os louvores humanos ou qualquer vantagem temporal. Por mão direita, deve-se entender a intenção de conceder esmolas para ganhar a vida eterna ou para a glória de Deus e amor ao próximo. Em segundo lugar, nossas esmolas devem ser dadas pronta e voluntariamente, de modo que a esmola não pareça ter sido extorquida à força por súplicas. Nem se deve jamais adiá-la para o dia seguinte, se possível, pois diz o sábio: não digas ao teu próximo: vai, volta depois, eu te darei amanhã, quando dispões de meios. Abraão, o amigo de Deus, convidava os peregrinos para que se alojassem em sua casa sem jamais esperar que lhe pedissem. Também lemos que Tobias não esperava que os pobres viessem a ele, mas ele mesmo ia ao seu encontro. Em terceiro lugar, devemos dar nossa esmola com alegria e não com tristeza. O Eclesiástico diz: faze todas as tuas oferendas com semblante alegre e com exultação consagra o teu dízimo.
E São Paulo: dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Em quarto lugar, nossas esmolas devem ser dadas com humildade, para que o rico lembre que recebeu muito mais do que deu. Sobre este ponto, São Gregório diz o seguinte: serve muito para subjugar o orgulho daquele que dá, se quando der as coisas temporais, ponderar as seguintes palavras do Senhor. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando vierdes a precisar, os recebam nas moradas eternas. Se por sua amizade adquirimos as moradas eternas, aquelas que doam esmolas devem lembrar, sem sombra de dúvida, que eles presenteiam mais aos seus advogados do que aos pobres. Em quinto lugar, nossas esmolas devem ser dadas abundantemente, na proporção dos nossos meios, pois é isso que nos ensina Tobias, o mais generoso dos esmoleres. Segundo o que tiverdes, conforme a importância de teus bens, dá a esmola. Se tiverdes pouco, não receeis dar a esmola deste pouco. Assim garantes para ti um prêmio valioso no dia do infortúnio. O apóstolo nos ensina que as esmolas devem ser dadas como uma bênção e sem avareza. São João Crisóstomo acrescenta: as esmolas não devem simplesmente ser dadas, mas dadas em abundância. E no mesmo sermão, ele acrescenta que aqueles que querem ser ouvidos por Deus quando dizem: tem piedade de mim, ó Senhor, de acordo com a vossa imensa misericórdia, deveriam eles mesmos ter piedade dos pobres, de acordo com suas próprias possibilidades. Por fim, é necessário, acima de tudo, se quisermos nos salvar e termos uma boa morte, que peçamos diligentemente, quer em nossas leituras e meditações, quer consultando algum homem santo e instruído, que saibamos se nossas riquezas supérfluas podem ser guardadas sem pecado ou se devem ser necessariamente dadas aos pobres, bem como quais são as riquezas que devemos considerar supérfluas. Para algumas pessoas, uma riqueza moderada pode ser supérflua, enquanto para outras, grandes riquezas podem ser absolutamente essenciais. No entanto, como este tratado não inclui ou se requer tediosas questões escolásticas, citarei brevemente algumas passagens da Escritura. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. E em São Lucas se diz do homem que acumulou tantas riquezas que não sabia o que fazer com elas. Tolo, ainda nesta noite tua vida te será tirada. E para quem ficará o que acumulaste? Santo Agostinho, no 50º livro de suas homilias, bem como na 7ª homilias, explica o significado dessas palavras, afirmando que o rico perecerá para sempre, porque não fez uso de suas riquezas supérfluas. A autoridade dos padres da Igreja atesta isso, como em São Basílio, no Sermão aos Ricos, onde diz: porventura, não és tu um ladrão, porque retens o que recebeste de Deus para distribuir? E segue mais adiante: portanto, tanto insultas aos pobres quanto tu és capaz de dar. E Santo Ambrósio, em seu Sermão 81, diz: não te justifiques dizendo, não tomo o que não me pertence, mas guardo o que é meu. Ó, palavra nécia e insensata! Dizes teu, mas o que é teu? E mais abaixo: não é crime menor furtar o que é alheio do que negar ao necessitado a esmola quando tu tens os meios de dar. E São Jerônimo, escrevendo a Edíbia, diz: se tens mais do que o necessário para tua roupa e comida, entende que tens a obrigação de socorrer com isso as necessidades de teus próximos, como uma dívida que deves. São João Crisóstomo, seguindo este mesmo parecer, diz: porventura pensastes que possuís bens próprios? Multidões de pobres confiaram-nos a ti. Independentemente se tenhas ganhado pelo suor do trabalho ou como herança de teus pais ou parentes. E o doutor Santo Agostinho, a respeito do Salmo 147, diz: o que sobra ao rico é necessário ao pobre. Quando não é dado a eles, acabamos por possuir o que não é de nosso direito reter. São Leão, no Sermão das Coletas,
fala do seguinte modo: os bens temporais são dados a nós pela liberalidade de Deus, e Ele pedirá contas deles, pois foram confiados a nós mais para que fossem distribuídos do que possuídos. São Gregório, em sua pastoral, diz: convém advertir aos que não desejam os bens alheios e não dão nada do que lhe é próprio, que atendem ao fato de que a terra a qual pertencemos é comum a todos, assim como o que ela produz é comum a todos. Em vão eles se creem inocentes, pois se apropriaram dos bens comuns dados por Deus. São Bernardo, em sua epístola ao arcebispo Henrique de Sens, escreve: cabe a nós, gritam os pobres, clamar o que vocês desperdiçam. Vocês tiram de nós aquilo que desperdiçam inutilmente. São Tomás de Aquino também escreve: as riquezas supérfluas que muitos possuem pela lei natural pertencem à ajuda aos pobres. E também, o Senhor exige que demos aos pobres não somente a 10ª parte, mas toda a nossa riqueza supérflua. Por fim, em seu comentário às sentenças, afirma que esta é a opinião comum de todos os teólogos. Eu acrescentaria também que se alguém disser que não há direito canônico que lhe obrigue a isso, não poderá negar que lhe obriga o preceito da caridade e que estará pecando se não o cumprir. Afinal, quer seja por defeito de justiça ou por falta de caridade, pouco importará se no fim formos condenados ao inferno. Capítulo 10. Do 10º preceito da arte de bem morrer, que é o sacramento do batismo. Tendo explicado as principais virtudes que nos ensinam a arte de bem viver, acrescentarei alguns pontos sobre a doutrina dos sacramentos que nos instrui não menos do que as anteriores nesta arte tão necessária. Há 7 sacramentos instituídos por Cristo Nosso Senhor: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, ordem, matrimônio e extrema-unção. Estes são os divinos instrumentos utilizados por Deus através do ministério de seus servos para preservar, incrementar ou restaurar sua graça em nós e assim nos levar da servidão do demônio, elevando-nos à dignidade de filhos de Deus, os quais poderão um dia alcançar a eterna bem-aventurança com os santos anjos. Minha intenção é mostrar brevemente, por estes santos sacramentos, a diferença entre os que avançam na arte de bem viver daqueles que falham e se retardam, não tirando proveito algum desta arte. Deste modo, saberemos quem pode esperar por uma boa morte e quem, ao contrário, deve esperar por um final miserável, se não se comprometer a mudar de vida. Comecemos com o primeiro sacramento. O batismo, sendo o primeiro, é também chamado de porta ou entrada dos outros sacramentos, pois sem o batismo ninguém está capacitado a receber os demais. No batismo, as seguintes cerimônias são observadas. Primeiro, aquele que é batizado deve fazer a profissão de fé católica, seja de si mesmo, seja por meio de outro, se for recém-nascido. Segundo, é chamado a renunciar ao demônio, suas obras e pompas. Terceiro, quem é batizado em Cristo se eleva da servidão de Satanás à dignidade de filho de Deus, pois tendo todos os pecados lavados e perdoados, recebe os dons da graça divina, pelo qual se torna filho adotivo de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Em quarto lugar, lhe é dada uma veste branca, a qual é exortado a manter pura e clara até o fim da vida. Quinto, uma vela acesa é colocada em sua mão, o que significa as boas obras, as quais devem estar ligadas à inocência de seus costumes até o fim da vida. Esta inocência é simbolizada pela veste branca que lhe foi dada e que utiliza durante a cerimônia do batismo, pois Nosso Senhor diz no Evangelho: assim também brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Estas são as principais cerimônias utilizadas pela Igreja na administração do batismo. Omiti deliberadamente outras que não são relacionadas ao nosso propósito. Partindo dessas observações, cada um de nós deverá facilmente descobrir se viveu ou não uma boa vida desde o batismo até agora.
Mas suspeito fortemente que poucos serão os que conseguiram cumprir todas essas promessas que um dia fizeram e as quais deveriam ter cumprido. Pois muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. E novamente, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram. Comecemos pelo credo apostólico. São tantas as pessoas que não aprenderam, sequer lembram ou até conhecem as palavras, mas não sabem o seu sentido. E, no entanto, em seus batismos, responderam que acreditavam em cada artigo por meio de seus padrinhos. Mas se Cristo deve habitar nossos corações pela fé, como diziam os apóstolos, como ele poderia habitar nos corações daqueles que mal podem repetir o credo e muito menos tê-lo em seus corações? E se Deus purifica pela fé nossos corações, como diz São Pedro, quão sórdidos não serão estes corações que não possuem neles a fé de Cristo, mesmo tendo recebido o batismo exteriormente? Estou falando de adultos, não de crianças. Crianças são justificadas por possuírem a graça da fé, esperança e caridade. Mas quando chegam à maturidade, devem aprender o credo e crer de coração na fé cristã, a fim de obter a justificação e confessá-la com a própria boca para chegar à salvação, como o apóstolo ensina plenamente em sua epístola aos Romanos. Mas passemos para a segunda cerimônia. Novamente, todos os cristãos são chamados a renunciar ao diabo, suas obras e suas pompas, e eles respondem: eu renuncio. Mas quantos não renunciam apenas por palavras e não na realidade? E quantos não são os que amam e seguem as pompas e obras do demônio? Mas Deus vê todas as coisas e jamais será caçoado ou enganado. Quem quiser viver bem e morrer bem, que entre na câmara de seu coração e não se deixe enganar. Considere séria e atentamente, pense e repense muitas vezes se está enamorado das pompas deste mundo ou dos pecados, que são as obras do diabo. Verifique sinceramente se dá a essas coisas um lugar em seu coração, ações e palavras. Uma vez tendo feito esse exame, ou sua boa consciência o consolará, ou sua má consciência o levará à penitência. No terceiro rito, a bondade e a graça de Deus se manifestam de modo tão sublime e maravilhoso que, mesmo se empregássemos todos os dias e noites para admirá-lo e para render graças a Deus, ainda assim seríamos indignos de tão grande benefício. Ó bom Deus, se os homens conhecessem o valor deste rito, a piedade infinita do Senhor que nele resplandece, não poderiam conter as lágrimas de pura ternura e devoção. Que coisa pode haver de mais admirável do que a alma de um homem condenado ao inferno, que por meio do batismo de Cristo se liberta em um único instante da miserável escravidão de Satanás e se eleva à estatura de Filho de Deus? Mas quanto maior é a admiração pela grandeza deste benefício, tanto maior deve ser a detestação pela ingratidão do homem, pois há muitos que mal chegam à idade da razão e já renunciam a este maravilhoso benefício de Deus, tornando-se novamente escravos do demônio. Que outra coisa fazem aqueles que se entregam à concupiscência da carne, dos olhos e à soberba da vida em sua juventude, se não selar uma amizade com o diabo e negar a Jesus Cristo nosso Senhor em suas palavras e ações? Ínfimo é o número daqueles que, prevenidos por uma graça especial de Deus, preservam cuidadosamente sua graça batismal e, como expressa o profeta Jeremias, portam desde a juventude o jugo de nosso Senhor. Portanto, se não perseverarmos na graça batismal ou não renunciarmos ao demônio pela verdadeira penitência, retornando assim ao serviço de Deus e perseverando nele até o fim da vida, não será possível viver bem, nem será possível nos livrar de uma morte miserável. A quarta cerimônia é quando o batizado recebe as vestes brancas e o bispo ordena que permaneça vestido com elas até comparecer diante o trono de Deus. Esse rito significa a inocência da vida, que é adquirida pela graça do batismo e deve ser cuidadosamente preservada até a morte. Mas quem pode enumerar as armadilhas do demônio, esse inimigo perpétuo da raça humana, que nada deseja senão desfigurar estas vestes com todo tipo de manchas? Infelizmente,
São pouquíssimos dentre os viventes os que não contraem as manchas do pecado. Davi chama de bem-aventurados aqueles que caminham sem mácula na jornada deste mundo. Contudo, é muito difícil caminhar imaculado em uma via suja e lamacenta, razão pela qual a glória daqueles que foram coroados com uma vida inocente será maior. Portanto, quem quiser viver e morrer bem, deve preservar cuidadosamente, com todas as suas forças, a brancura desta veste. Mas se por acaso vier a contrair algumas manchas, deve lavá-las no sangue do Cordeiro. Isso é feito através da verdadeira contrição e das lágrimas penitenciais. Quando Davi lamentou seu pecado por um longo tempo, ele começou a esperar o perdão e, dando graças ao Senhor, disse confiantemente: Aspergi-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. A última cerimônia consiste em colocar uma vela acesa em nossa mão. Isso é, como já dissemos anteriormente, nada mais significa senão as boas obras que devem estar unidas a uma vida santa. As boas obras que o homem deve fazer quando nasce novamente pelo batismo em Cristo são ensinadas pelo apóstolo por seu exemplo quando diz: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora está reservado para mim a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Aqui, em poucas palavras, são mencionadas as boas obras que devem ser realizadas por aqueles que nasceram novamente pelo batismo em Cristo. Devem lutar corajosamente contra as tentações do demônio, que anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Devem completar o percurso das boas obras pela observância dos mandamentos do Senhor, de acordo com as palavras do Salmo. Correrei pelo caminho de vossos mandamentos, porque sois vós que dilatais meu coração. Devem, por fim, preservar a fidelidade ao seu Senhor e multiplicar os talentos, ou cultivar a vinha, ou administrar o que lhe foi confiado, ou governar bem sua família, em todo e qualquer encargo confiado pelo Senhor. Deus quer nos admitir como filhos adotivos da sua herança celeste. Mas para que isso seja feito para a sua maior glória e para a nossa, pareceu conveniente a divina sapiência que por nossas obras, movidas pela graça divina e nosso livre-arbítrio, possamos merecer a eterna bem-aventurança. Contudo, esta tão nobre e gloriosa herança não será dada àqueles que dormem, que são preguiçosos, aos amantes dos passatempos e jogos, mas àqueles que são vigilantes, aos trabalhadores que perseveram nas boas obras até o fim. Que cada um examine suas obras e averigue diligentemente seu modo de vida se quiser viver bem para morrer bem. Se sua consciência lhe testificar que combateu um bom combate contra os vícios, concupiscências e todas as tentações da velha serpente, que chegou ao fim de um percurso feliz fiel a todos os mandamentos e justificações do Senhor, sem querelas nem disputas, que guardou a fé em Deus em todos os encargos e obras que lhe foram confiados, então poderá exclamar com o apóstolo: Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Porém, se após um exame cuidadoso nossa consciência testificar que em nossa batalha com o inimigo da raça humana fomos gravemente feridos, e suas setas de fogo penetraram até mesmo em nossa alma, não só uma vez, mas muitas, e que frequentemente falhamos na realização das boas obras, não somente de um modo preguiçoso, mas parando no meio do caminho por causa da fadiga, e por fim, que não perseveramos com nossa fé nas obras confiadas a nós por Deus, mas desprezamos seus benefícios, seja por vanglória, por acepção de pessoas ou qualquer outra coisa, então devemos imediatamente recorrer ao remédio da penitência e ao próprio Deus, não adiando de modo algum este tão importante assunto para outro momento, pois não sabemos nem o dia nem a hora de nossa morte.